Na live passada, nós começamos a construir essa ideia e nós vamos falar a respeito dessa ideia aqui, que é o que nós acreditamos ser o último reteste para esse tão sonhado ciclo que nós estamos. A indecisão que nós temos hoje é se nós iremos chegar nesse reteste, isso nós desenhamos na live passada, que está entre os 100k aos 104, 105, e se nós vamos cair, aí confirmamos que nós já estamos no bear market, ou se nós vamos retestar esses pontos, essa faixa interessante, e essa faixa, ela cada vez mais está se corlumbando, está ficando mais constante. Então esse período para nós é um período de extrema importância, aonde, de fato e de direito, quando chegar nesse valor, entre os 100 aos 105 aproximadamente, é o período que o nosso múltiplo de Maia ou a nossa EMA 200 ela também vai descer, chegar bem mais aqui próximo. E nesse sentido, provavelmente muitos investidores vão fazer as suas distribuições, dependendo do que o mercado for decidir, se ainda continuamos em bull ou se nós já estamos no bear market, nós vamos retestar essa faixa e consolidar nossa queda, ou vamos retestar essa faixa, vamos sair dessa resistência, virar um novo suporte e fazer as novas altas. Isso aí nós não sabemos, e quem disser, senhores, quem disser o que vai acontecer é um vendedor de sonho. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós apenas fazemos análise baseada em dados estatísticos. Nosso canal que nós trabalhamos, análise gráfica, análise de sentimento e dados on-chain. Então, com essa tríade, nós fazemos nosso arcabouço de estudo, e o investidor estrategista ele tem que ter isso em mente bem amadurecido, e com isso vai nos balizar na nossa tomada de decisão. O que nós vamos fazer? Então aqui nós já temos bem definido qual cenário que nós vamos tomar, seja ele um cenário de baixa ou um cenário de alta. Essa semana nós chegamos nesse ponto, a gente desenhamos isso quando nós chegamos lá no 80 mil, nós desenhamos essa configuração, lógico, não vai seguir essa mesma lógica, mas é mais ou menos um norteador. E nós informamos que, inclusive eu subi ontem num dos nossos recortes da live passada, nós informamos que esse valor dos 93.300 seria e é um ponto hoje de resistência. E assim se consolidou. Por que, Rádio? Porque isso vem desenhando desde lá de novembro de 2024. Desde o ano passado, essa faixa aqui é uma faixa de acumulações. Já teve um momento que virou resistência, depois virou suporte, depois virou resistência novamente nesse ponto, foi embora, virou suporte e agora está se consolidando novamente como uma nova resistência. Então eu informei que nós iríamos montar algumas ordens. Lá no 87 nós deixamos algumas ordens. Por quê? Porque a nossa intenção agora, já que eu já estou pensando nessa reversão de tendência, então para nós é muito interessante que eu entre com uma quantidade de Bitcoin, como nós fizemos agora no dia 30. Por quê? Porque chegou naquele valor dos 87, está na live passada. Então eu entrei com a quantidade de Bitcoin, transformei em dólar e aproveitei essa queda. Essa queda deu quanto, Rádio? Essa queda deu aproximadamente deu uns 5%. Então aquele dólar que eu transformei bem aqui, ele me proporcionou ter 5% mais de Bitcoin, lógico, um valor pequeno. Por quê? Porque a cada momento que for crescendo, eu vou ter mais dólar, vou aumentando meu caixa, vou ter mais dólar, vou aumentando meu caixa. A intenção é eu fazer um acúmulo de caixa nessa faixa, aí nós vamos fazer uma entrada melhor nessa faixa. Por quê? Porque eu vou esperar, vou estar trabalhando nessa faixa, nessa nossa política de liquidez, mas a nossa intenção é esperar chegar abaixo dos 79. E alguns amigos nossos vão nos perguntando, existiam alguns seguidores nossos que até deixaram alguns comentários a respeito de que eu estou errado, e na verdade não existe certo ou errado, é a decisão que cada um vai tomar, essa é a decisão que nós estamos tomando. E que aqui é uma correção saudável, ainda que seja uma correção desde lá da nossa linha de tendência, ainda que seja uma correção de aproximadamente 27%, e hoje está 16%, bem saudável, eu concordo. Que é só uma correção para continuar alta. Eu espero que seja. Por quê?
Porque esse trabalho que nós realizamos nesse bear market aqui, aonde nós já acreditamos que nós já estamos no bear market, na verdade não é uma questão de acreditar, são as estratégias que a gente faz já esperando todos os cenários. E eu espero estar errado. E está tudo certo se eu estiver errado. Por quê? Porque se nós estivermos errado, essa brincadeira que nós estamos consolidando aqui é 10%, é 15%. Perfeito. Até lá nos 109, ou aproximadamente até bem aqui nos 115, talvez nós possamos estar no máximo 20% ou 15%. E se por acaso a nossa tese consolidar que nós estamos errados, perfeito. Tem 85% para nos dar um retorno bem maravilhoso. Essa é a diferença do investidor estrategista. Esse 85% está perfeito. E se por acaso a nossa tese que nós estamos construindo estiver também correta, também está perfeito. Desses 10 ou talvez, dependendo onde vai chegar nesse reteste, até esses 15%, vai nos proporcionar chegar aqui, e é a faixa que nós estamos construindo para essa ideia. Chegar aqui nos 79 com muito mais Bitcoin, mas baseado naquele percentual que nós escolhemos de 10, 15% do nosso patrimônio. Por quê? Porque existe uma coisa no mercado financeiro, principalmente no mercado cripto, é que eu não posso me expor ao risco da ruína. Então isso aqui é uma pequena faixa que nós vamos trabalhar. Se der certo, perfect. Se der errado, perfeito também. Nós ganhamos do ambos os cenários. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para todos os cenários. Então, nós tivemos aqui, esses últimos dias, nós tivemos uma queda de 9% e também nós já tivemos uma devolução de 12%. Então, percebe que aqui nós estamos tendo nós estamos tendo aqui um pullback que passou dos nossos 97, nossos 98 e agora está se construindo nessa resistência que nós falamos na live passada. Qual outro ponto de resistência que nós temos? O 100K. Deixamos isso desenhado na nossa live passada, por quê? Porque o 100K ele é um número redondo, ele é um número que nós já vínhamos construindo essa ideia desde do ciclo passado. Vamos chegar no 100K, assim como se hoje nós já estamos desenhando o tão famoso 150K. Então, quando nós chegamos aqui no 100K, que é o nosso outro ponto de reteste, e hoje eu quero reforçar muito essa parte aqui do reteste, porque é interessante vocês saberem. Se eu sei que nós vamos chegar nessa faixa, como é que eu vou me preparar? Se continuar a queda ou se continuar alta, né? Então, mediante isso, nós fazemos nossa estratégia com pool de liquidez. Nós, conforme o mercado vai subindo, um pequeno percentual, nós vendemos aqui nosso Bitcoin, transformamos em dólar e colocamos nessa pool para recomprar abaixo. Essa é a ideia inicial. Vai dar certo? Só o tempo vai dizer. Mas se não der certo, está tudo tranquilo também, porque o restante do nosso Bitcoin, nossa carteira vai valorizar muito. E tá tudo certo. Não existe certo, não existe errado. Isso aqui é a estratégia que eu faço com o meu dinheiro e eu espero que vocês também criem a estratégia de vocês. Normalmente, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha. Dá uma força no canal. Essas últimas 2 semanas nosso canal tem crescido bastante. Temos recebido bastante comentários. E com isso eu venho fortalecer que nós estamos no caminho certo.